Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para esta pré-aula da lição de número 11, que tem como tema o reinado de Ezequias. O texto áureo da nossa lição diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Conforme 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. A verdade prática nos diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Glórias a Deus. Meus irmãos, o texto áureo desta lição já vai deixar claro sobre a postura do rei Ezequias, que ele era um homem que confiou, de maneira que depois dele, segundo o relato bíblico, não houve outro semelhante. Nós vamos ver em pelo menos 2 episódios da vida de Ezequias a sua confiança no Senhor, quando da invasão por parte de Senaqueribe, tentando destruir Jerusalém, e o Senhor operou um grande livramento, bem como quando o profeta Isaías, por determinação do Senhor, lhe dirige a palavra dizendo que ele haveria de morrer, quando então ele volta-se para a parede e ora e chora, e a fé que Ezequias teve moveu o coração de Deus, então Deus dá a ele mais 15 anos de vida. Então são experiências vivenciadas por Ezequias que nos remetem a entender, compreender quão grande era a sua fé no Deus que ele servia. Não faremos a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo aqui no comentário da lição. Eu costumo dizer a você, querido professor, aos irmãos que nos ouvem, que a nossa aula ela é resumida, ela é sucinta, ela é superficial, não dá tempo de aprofundar muito, então fica aqui a minha sugestão, a minha dica, que você pesquise, que você procure outros subsídios, de tal maneira que você possa enriquecer ao máximo a tua aula. Amém? O objetivo geral da nossa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Então, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor, Ele ouve as minhas orações, as tuas orações. Ele está, como diz a palavra do Senhor, os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Então, o Senhor, Ele está sempre pronto a nos ouvir. Os objetivos específicos dessa lição são apresentar o íntegro reinado de Ezequias, sinalizar as afrontas de Senaqueribe e registrar o fim de Senaqueribe. Então, estes são os assuntos encontrados nos tópicos da lição, no decorrer dessa lição. A nossa introdução vai dizer: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Então, de pronto, querido professor, nós podemos entender e aqui visualizar que o reinado de Ezequias foi um dos melhores. Agora, por que é considerado um dos melhores? Veremos isso mais à frente. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Então, precisamos entender que Israel vivenciava um momento de distanciamento do Senhor, Judá vivenciava esse distanciamento. Com a ascensão de Ezequias ao trono, ele vai restabelecer o culto a Deus. Ele vai fazer uma série de reformas, ele vai ter uma série de ações que vão culminar na volta à verdadeira adoração ao Deus de Israel, na verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, o nosso Deus. Então diz que o governo dele foi reto, foi um governo justo, foi um governo honesto, foi um governo agradável aos olhos do Senhor. Então Ezequias fez tudo para agradar a Deus. Ezequias teve atitudes para agradar a Deus. E essas atitudes foram a sua retidão, a sua honestidade, o seu comportamento, o seu compromisso para com Deus, o seu zelo para com o Senhor. Então, tudo isso trouxe a Ezequias essa
essa realidade de ser considerado um dos melhores reis de Judá. O ponto central da nossa lição diz que somos honrados pelo Senhor sempre que permanecemos fiéis e temente a Ele. Então, enquanto nós formos fiéis, enquanto nós formos tementes ao Senhor, o Senhor sempre nos honrará, o Senhor sempre vai nos abençoar por nossa atitude de fidelidade e de lealdade a Deus. O primeiro tópico da nossa lição diz o justo reinado de Ezequias. O primeiro item desse primeiro tópico fala sobre um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, propôs uma nova aliança para com Deus. Então, por isso é considerado um rei reformista. Ele reformou, ele recuperou, ele trouxe de volta as condições necessárias para o restabelecimento do culto, aquelas que Deus se agradava, aquela que Deus havia determinado, que Deus havia ordenado para que os filhos de Israel cumprissem. Então, Ezequias é esse rei reformista. Esta aliança incluía essa reforma radical, tanto no comportamento quanto na espiritualidade do povo. Então, através da reforma, ele trouxe o povo de volta à verdadeira adoração, ao verdadeiro Deus. Ele reorganizou, ele trouxe de volta, como eu disse, restabelecendo o verdadeiro culto e, com isso, trazendo um novo comportamento, trazendo a espiritualidade que o povo de Israel havia perdido por haver se distanciado dos caminhos do Senhor. Mas agora, através dessa reforma, através dessa série de atitudes, de comportamento, de ações desenvolvidas por Ezequias, ele recupera, ele restaura o verdadeiro culto a Deus, trazendo o povo a adorar o verdadeiro Deus. O rei ele mandou destruir os altares pagãos, reabriu as portas do templo, restabeleceu as ofertas e os sacrifícios, reinstituiu os ofícios sacerdotais e ainda celebrou a Páscoa. Veja o cuidado, o zelo de Ezequias. Ele se voltou a Deus e nessa atitude de se voltar a Deus, ele trouxe junto o seu povo, ele trouxe a nação de Judá juntamente para os pés do Senhor, de volta à verdadeira adoração a Deus. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, conforme 2 Reis, capítulo 18, 6. Então essa foi a atitude de tudo aqui que já frisamos, de tudo aqui que já reiteramos, esta foi a atitude de Ezequias. Chegou-se ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos do Senhor. Então essa fidelidade trouxe, com certeza, consequências muito positivas, situações maravilhosas, né, de testemunho. Aqui mencionados o caso de Senaqueribe, também dos 15 anos que o Senhor lhe deu a mais. Então tudo isso por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. Ou seja, Ezequias, de fato, ele se entrega a Deus. Ezequias, ele se coloca 100% à disposição de Deus, na sua confiança, na sua fé, no seu zelo, na sua entrega a Deus, ao Deus de verdade, ao Deus verdadeiro. E lógico, por consequência, conforme aqui está no ponto central da lição, Deus vai honrar grandemente Ezequias por causa do seu temor, por causa da sua fé, da sua obediência a Deus. Amém? Vamos para o segundo item da nossa lição, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Veja que foi Ezequias quem teve a atitude de convocar os sacerdotes e os levitas para purificar e santificar a casa do Senhor. Então, quando nós vemos, irmãos, querido professor,
sobre essa atitude, nós vamos observar aqui a questão da liderança. Ezequias, como rei, ele exerceu o seu papel de líder. E nessa atitude de liderar, ele tomou para si a responsabilidade de convocar os sacerdotes, de convocar os levitas para que fosse purificada a casa do Senhor, para que eles se santificassem para Deus. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo. Fizeram limpa, tiraram aquilo que não agradava, purificaram o templo do Senhor, a casa do Senhor, restabelecendo os sacrifícios que há muito não era realizado, que há muito não se fazia mais. Tudo conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, versículos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora. Então veja, querido professor, o zelo de Ezequias, a sua postura. Então, purificação dos lugares sagrados, ele teve esse cuidado. Ele teve o cuidado de tirar tudo aquilo que desagradava a Deus, de tirar tudo aquilo que não dizia respeito, que não fazia parte do verdadeiro culto ao Deus de Israel. Então, ele teve esse zelo e esse cuidado. O item 3, a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias ele vai convocar os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Então vejam, irmãos, que num primeiro momento Ezequias, na condição de líder, ele convoca, ele chama os sacerdotes, os levitas. Ele restaura o templo, ele limpa a casa do Senhor. E agora então ele chama todo Israel. Todo Israel ele é convocado para uma adoração verdadeira ao Deus de Israel. Essa adoração ela se dá no âmbito nacional, porque Ezequias também, exercendo o seu papel de líder, o seu papel de rei, ele vai convocar os filhos de Israel para voltar ao verdadeiro Deus, oferecer os sacrifícios, cultuar ao Senhor. Isso tudo, meus irmãos, vai culminar inclusive com a festa da Páscoa. Há quanto tempo Israel não realizava aquilo que era a ordenança do Senhor, a festa da Páscoa, a comemoração. Mas Ezequias, além de toda a reforma, ele também mandou celebrar a Páscoa ao Senhor. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Então, mesmo os das tribos do Reino do Norte, eles foram convidados para estar em Jerusalém. Foi uma grande festa, houve um grande ajuntamento de pessoas e Deus se agradou destas atitudes, dessa postura do rei Ezequias. Depois Ezequias, os sacerdotes, os levitas, eles oraram pela cura e santificação do povo. Meu querido professor, olha aqui neste particular a preocupação do líder. O líder é aquele que se preocupa com a condição do povo. Veja que Ezequias, juntamente com os sacerdotes e levitas, eles vão orar pela cura e pela santificação do povo. Esta deve ser, portanto, meu querido irmão professor, obreiro do Senhor, a nossa atitude. Todo líder ele deve se preocupar com a condição espiritual do povo. Ele deve se preocupar de saber o estado das ovelhas. Então aqui nos chama a atenção este comentário sobre também essa preocupação, este cuidado por parte de Ezequias. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Veja que diante disso tudo, Deus trouxe um grande avivamento. Houve um despertamento por parte dos filhos de Israel.
de voltar ao verdadeiro Deus, de se arrepender das coisas erradas de outrora, de deixar a adoração aos ídolos, de abandonar a idolatria, de voltar-se ao verdadeiro Deus, ao culto ao Deus de Israel. Este foi, portanto, um grande avivamento experimentado pela nação de Israel, em especial o reino de Judá, mas com participação daqueles do reino do norte também. Então houve esse grande despertamento, houve essa grande essa volta, né, ao rei, ao verdadeiro Deus, à adoração ao verdadeiro Deus. Então Deus se alegrou sobremodo com tudo isso, agradou o coração do Senhor. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais, isso que falamos. Então, foi muito bom, porque os filhos de Israel, inclusive aqui no comentário, eles quebraram as estátuas, eles destruíram tudo aquilo que dizia a respeito à idolatria. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico vai falar a respeito de Senaqueribe invadir Judá. A fim de contextualizar, nós sabemos, inclusive pela última aula que estudamos, que a Síria havia se tornado um grande império, que a Síria estava dominando todo mundo conhecido. E esse domínio, ele era exteriorizado através da conquista de novos territórios, da invasão de outras cidades, da conquista de outras cidades, de outras localidades, de sorte que a Síria se tornou um grande império, uma grande potência ali então. E observamos que, conforme diz a lição passada, Salmaneser, ele invadiu, né, Samaria, cercou-a por 3 anos e acabou levando cativo ali o rei Oséias, que foi preso, e muitos, né, deixando apenas os pobres ali. E vemos que, depois de algum tempo, o rei Senaqueribe, que agora era o novo rei da Síria, ele tenta, a exemplo do que fez com Samaria, fazer o mesmo com Judá. Porém, onde estava o equívoco de Senaqueribe? Foi de acreditar que ele poderia, da mesma forma que invadiu outros reinos, conquistar Judá. E o pior de tudo foi que ele afronta o Deus de Israel. E Deus não aceitou. Deus ouviu isso e, conforme nós conhecemos aqui do relato bíblico da história, inclusive dentro do contexto da lição, foi que Deus destruiu a Senaqueribe, foi que Deus destruiu o seu exército, o derrubou na sua arrogância e o matou através dos seus próprios filhos, porque ele não afrontou unicamente os filhos de Israel, ele afrontou o verdadeiro Deus, esse Deus que durante estes dias, no período do reinado de Ezequias, era o Deus adorado pelos filhos de Israel. Então Israel, eles tinham fé nesse Deus. Ezequias, ele teve fé nesse Deus. E Deus, então, o ajudou, conforme nós veremos aqui. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento, como dissemos. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Então Senaqueribe vai e encaminha 185 mil homens para estar sitiando Jerusalém. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e afrontamento da grandeza de Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Nós vamos observar, querido professor, depois eu sugiro que o irmão leia com calma, que Senaqueribe, ele manda lá o seu general para afrontar. E ele usa de uma estratégia para abalar a fé do rei e dos filhos de Israel. Como assim? Ele começou a dizer, olha, aqueles
outros reinos que eram tão fortes, eu invadi, eu conquistei. Aqueles deuses daqueles reinos, eles não foram suficientes para me conter, eu invadi, eu conquistei. Só que erra e equivoca-se Senaqueribe, achando que poderia afrontar o verdadeiro Deus, porque, na verdade, os deuses que não são deuses, falsos deuses, não puderam realmente deter. Porque havia também, meus queridos irmãos, se você, querido professor, for ler ali no contexto do relato bíblico, nós vamos observar que os reis da Síria, em determinados períodos, eles foram, sim, usados, inclusive, por Deus para destruir, para castigar certas nações. O porém é que aqui Senaqueribe ele vai ultrapassar o limite achando que poderia também fazer o mesmo com Jerusalém. E aqui, então, conforme nós já mencionamos, ele vai se equivocar, está totalmente errado. E o problema é que ele afronta Deus, e Deus não aceitou. Então, há uma estratégia intimista para enfraquecer, para desanimar, para desmotivar. Mas aqui, meus irmãos, nesse particular, nós podemos também observar que mesmo diante de lutas e aflições, nós não podemos se esquecer que nós servimos um Deus grande, um Deus verdadeiro, um Deus do impossível, um Deus que peleja por você, um Deus que peleja por mim, um Deus que peleja por nós. Então, diante de situações adversas, diante de problemas, confiemos no Senhor, porque assim como Ezequias confiou no seu Deus, teve fé, e Deus operou um grande livramento, assim Deus, Ele pode operar um grande livramento por mim em meu favor, por você em teu favor, amém? 2. O temor do rei Ezequias, as ameaças dos assírios pasmaram Ezequias, e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. Veja, é natural que em certas circunstâncias nós tenhamos algum receio, algum medo até, mas diante da luta, diante do problema, consultemos ao Senhor, busquemos ao Senhor, porque Ele vai falar conosco, Ele vai dar o livramento, Ele vai operar um milagre poderoso em minha vida, na tua vida, em nossas vidas, amém? E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamento. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. É isso que mencionamos. A nossa obediência não significa que estaremos ausentes de lutas e aflições. O próprio Senhor Jesus disse, o apóstolo João registrou, João 16:33, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Então, meu querido irmão, professor, nós não estamos isentos de luta. Ah, mas Ezequias foi tão fiel, Ezequias restaurou o culto a Deus, Ezequias, na sua liderança, trouxe o povo de volta, mas agora Deus permitiu essa luta? Deus permite. Só que no meio da luta, Deus se revela como grande e verdadeiro Deus, aleluia. Assim como aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus, o anjo do Senhor, esteve com eles ali na fornalha. Muitas vezes Deus não livra da fornalha, mas livra do fogo ardente que existe na fornalha. Como também Daniel foi lançado na cova. Deus poderia evitar com que ele fosse lançado na cova? Poderia, mas ele foi lançado. Então, Deus permitiu ele estar na cova dos leões, mas Deus o livrou da boca dos leões. Assim deve ser, meu irmão, minha irmã, o obreiro do Senhor, da mesma forma ser a nossa fé, a nossa confiança. Por mais difícil que seja o problema, a circunstância, a dificuldade, mas se nós confiarmos no Deus que nós servimos, Ele nos garante vitória, Ele vai agir de uma forma extraordinária, Ele vai agir de uma forma sobrenatural, conforme nós vamos ver que o anjo do Senhor matou 185 mil homens. Humanamente, Israel naqueles dias não teria condições de vencer, mas Israel não precisou lutar. Quem lutou foi o Deus que Israel servia. Portanto, meu irmão, glorifique a Deus, porque nessa tua luta Deus também vai te dar vitória. Amém? Glórias a Deus.
Terceiro tópico da nossa lição, a oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei de Ezequias. Ele envia cartas. A mensagem exigida, ou seja, a mensagem, melhor dizendo, exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Ezequias orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Veja, irmãos, que Ezequias, ele recorre a Deus. Ele já tinha fé no Senhor, ele já tinha convicção, ele tinha compromisso e zelo por Deus, mas ele estava agora diante de uma afronta, ele estava agora diante de um grande problema, ele estava diante de uma situação que fugia à sua capacidade humana de resolver, mesmo sendo rei. Mas ele então agora, ele se apresenta diante do Senhor, ele se coloca diante de Deus, ele se humilha diante do Senhor e ele pede: Senhor, socorre-me. Nessa atitude de buscar ao Senhor, ele estava reconhecendo a sua limitação humana. Existem momentos, irmãos, que nós precisamos nos humilhar mais diante do Senhor, das potentes mãos de Deus que no tempo dele nos exalta para alcançarmos a bênção de Deus em nossas vidas. Nós precisamos igualmente entender que até onde nós podemos ir, nós vamos, e é nosso papel sim. Mas existem situações que vão além da nossa capacidade, que é onde Deus age, que é onde Deus opera, que é onde Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Então possamos ter essa confiança e termos essa dependência. Dependência, somos dependentes da ajuda de Deus para vencermos as provações. 2, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve a nossa súplica, o nosso clamor. E veja que quando Ezequias coloca-se em oração diante do verdadeiro Deus, Deus envia a mensagem através do profeta Isaías, que Deus haveria de dar livramento, que Deus tinha ouvido a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Deus estava vendo. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu o livramento. Vai chegar uma situação, meu irmão, professor, que nós não vamos precisar ter nenhuma atitude diante de uma grande luta. Porque o nosso Deus, a quem nós oramos, servimos e confiamos, ele vai pelejar por nós. Conforme aconteceu com Josafá. Quando o Senhor disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Eles apenas adoraram a Deus, eles louvaram a majestade santa, e enquanto eles adoravam, enquanto eles louvavam, Deus operou o milagre poderosamente. Então o anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou naquela mesma noite, de uma só vez, 185.000 homens assírios, homens de guerra. Então Deus operou esse grande milagre. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Posteriormente, quando ele volta para a Síria, para Nínive, ele é assassinado pelos próprios filhos. Ele foi assassinado pelos próprios filhos. Olha o fim desse homem, porque ele afrontou o Deus de Israel, ele afrontou o verdadeiro Deus. Assim como Davi esteve diante de Golias, Golias afrontou o Deus de Israel. Então Deus deu vitória a Davi, Deus deu vitória a Ezequias, Deus dá vitória a você, querido professor. Deus dá vitória a você, querido obreiro do Senhor. Confia no Senhor, a vitória é tua em nome de Jesus. Amém? Vamos, portanto, à conclusão. A lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune.
O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor. Então, o que diferenciou o reinado de Ezequias? O que diferenciou foi o seu temor a Deus, a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu zelo. Então, por esse comportamento, por essa atitude de honrar a Deus, Deus também o honrou. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Então, querido professor, pesquise mais, leia mais os textos bíblicos que dizem respeito a essa passagem, que você possa ter uma excelente aula, que possamos confiar em Deus assim como Ezequias confiou. É uma dos grandes ensinos desta lição. Confiança em Deus, compromisso com Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.